Vamos começar a falar, então. Antes de falar, eu acho importante esclarecer que eu não sou advogada, tá? Sou psicóloga mesmo. Mas para fazer a live de hoje, eu estudei, li muita coisa na internet, tive dificuldade de encontrar linguagem acessível sobre esse assunto e consultei 2 advogados para a gente conversar sobre esse assunto de hoje. Inclusive, tive a ideia de convocar a Larissa, minha amiga, e é uma das advogadas que eu mais consulto sempre que eu preciso de alguma orientação, e ela topou. Então, vou tentar providenciar essa live ainda no mês de abril, senão a gente deixa para maio, tá? Trazer uma advogada aqui para vocês encherem de perguntas sobre tudo que vocês quiserem, beleza? Vamos falar, então, o que eu estou trazendo para vocês é do meu conhecimento de ética e legislação como psicóloga, é das minhas pesquisas na internet e é da orientação desses 2 advogados, tá bom? Já fui demandada para realizar relatório e convocada à delegacia. Sempre me bate um medo enorme. Não, nunca fui, mas vai saber. Então, já precisei fazer relatórios para fins judiciais, para a vara da família. Júcia, depois me fala a tua área de atuação, por favor. Foi como psicoterapeuta ou foi em outra área? Me conta aí. Então, antes da gente falar o que está previsto no Código de Ética sobre a questão de depoimento em juízo, eu acho que é bom a gente dar uma introdução nesse assunto de o que é um depoimento, o que é um esclarecimento, o que é depor em juízo, qual a diferença de um depoimento em delegacia, se são a mesma coisa, se não são, tá? Para a gente ter um pouquinho, para a gente saber de qual lugar a gente está falando. Até fui pesquisar na internet alguns conceitos. Meu suporte aqui, Gustavo Tavares Moreira, tá me falando que tem chat no YouTube. Mas como é que eu vou acompanhar o chat do YouTube? Será que o Gustavo está na live? Não sei. Vou continuar. O que a gente precisa saber? O que é uma testemunha, tá? Uma das minhas dificuldades em relação a esse assunto foi por conta da linguagem, que é muito técnica, é muito do direito, que eu mesma tive dificuldade, por isso que até acabei procurando aí os 2 advogados para receber orientação sobre esses assuntos. Oi, Mari, boa noite, maravilhosa, aguardando a live com a advogada. Galera no YouTube, gente, estou emocionada. Vamos lá, o que é uma testemunha? É uma pessoa capaz que é chamada a juízo para depor o que sabe sobre um fato litigioso. E o que diabo é um fato litigioso, né? É um fato que depende de uma sentença, que envolve aí uma questão judicial, tá? Então, por exemplo, nós podemos ser chamadas para fazer um depoimento tanto em delegacia, como fazer o depoimento em juízo. A gente pode ser testemunha por ter presenciado um fato, alguma coisa. Nós podemos ser testemunhas porque nós tivemos acesso a alguma informação por terceiros. Então, se, por exemplo, a gente tiver algum acesso a alguma informação pelos nossos próprios pacientes, ou a gente pode ser chamada para depor porque, de repente, a gente foi citada em algum outro depoimento. De modo geral, são essas as possibilidades, tá bom? Quando que a gente vai precisar depor? Independente se for depoimento em delegacia ou depoimento em juízo, diante de uma intimação judicial, tá? Já vi alguns casos relatados na internet de algumas intimações enviadas por WhatsApp. Não sei ao certo como é que está isso hoje em dia, tá? Mas a gente só é obrigada a responder diante de uma intimação judicial. Sem a intimação, a gente não tem obrigação de comparecer, não, tá? Aquele disse-me disse, de alguém me disse que você precisa comparecer na delegacia, né. Não existe obrigação nenhuma. Espera chegar a intimação judicial para você tomar alguma decisão. Tá bom? De modo geral, o que a gente precisa saber? Independente de onde você vai prestar o depoimento, gente, na dúvida, se você não sabe o que fazer, se você não sabe o que falar, a orientação básica é: fique em silêncio até que você tenha um advogado do seu lado, tá? O que eu oriento já há muito tempo, muito antes de vocês antes de chover pedidos sobre esse assunto aqui para mim. Não façam nada sem antes consultar um advogado. O que eu sempre falo em relação a isso? Que a gente tem que consultar o profissional mais capacitado e mais adequado para aquilo que a gente está precisando. Que nesses casos, não sou eu,
tá? Nesses casos, é um advogado. Então, se você for intimada a depor, seja em juízo, seja em esclarecimento em delegacia, procure um advogado para você ser orientada do que é que você vai fazer. Tá bom? Outra coisa importante, jamais se negue a responder uma intimação judicial, tá? Nem que seja para você chegar lá no depoimento, no dia e no horário marcado, e falar, vou me manter em silêncio, tá? Isso é um direito nosso, nos mantermos calados diante de qualquer questionamento, seja de um delegado, seja de um juiz. Então, a gente pode lançar mão desse direito, mas a gente precisa comparecer, tá bom? A gente não pode simplesmente, não vou, não quero ir prestar depoimento nesse dia, nesse horário aqui que eu fui intimada e não vou. Isso eu jamais oriento que vocês façam sem a orientação de um advogado, tá bom? A gente se negar a responder uma intimação judicial, a gente pode responder aí por desobediência, não sei se eles utilizam a expressão por desacato, acho que não, acho que é por desobediência mesmo. E em casos mais graves, existe sim a possibilidade até da gente ser presa, tá? Mas antes de você se negar, se você quer se negar, porque tem gente que fala eu quero de qualquer jeito, consulte um advogado antes de se negar, para você saber o que é que vai acontecer e o que é que você tem que fazer diante daquela intimação, tá bom? Então, assim, o que é o depoimento em juízo? É na frente de um juiz, tá bom? Então, essas coisas é importante a gente saber diferenciar. Que uma coisa é a gente prestar esclarecimentos numa delegacia para o delegado, outra coisa é a gente prestar um depoimento em juízo. Geralmente é um processo que ou ele já está em andamento, ou ele vai embasar aí a decisão, o julgamento do juiz em relação ao fato que está sendo investigado ali, tá? Quando a gente presta depoimento em delegacia, é para fazer o embasamento da investigação do inquérito, tá? Dentro da delegacia. Então, aconteceu algum fato, alguma coisa que eles estão investigando para depois dar encaminhamento ali no caso. Isso é uma coisa. Outra coisa é o depoimento em juízo diante de um juiz, tá bom? Que é quando o processo já está em andamento e o nosso depoimento pode ajudar ali o juiz a tomar uma decisão, a concluir o julgamento daquele processo. Das duas formas, gente, consultem um advogado, tá? Jamais tomem uma decisão, jamais falem, jamais respondam alguma coisa sem antes ter o acompanhamento de um advogado, beleza? Uma coisa que a gente não vai poder, por exemplo, fazer. Se eu sou chamada para prestar esclarecimentos na delegacia, eu não posso chegar lá sozinha, sem um advogado, e falar, seu delegado, quero acesso ao inquérito, quero saber o que está sendo investigado para eu saber o que eu posso falar. A gente não pode fazer isso, tá? Só que vai ter direito de acesso ali ao inquérito, à investigação, o que está acontecendo, de tentar entender por que a gente foi chamada para depor, um advogado. Então, até para os esclarecimentos em delegacia, é importante a gente consultar um advogado, porque o advogado vai ter o direito lá de ter acesso a toda a investigação, a saber o porquê que a gente está sendo chamada para depor, a saber o que pode acontecer diante de tudo que já está registrado ali naquele inquérito, e aí tomar as providências que forem cabíveis para o nosso caso. Tá bom? Então, esses detalhes esclarecidos, o que é que mais eu ia falar desses detalhes esclarecidos? Em juízo, quando a gente presta depoimento em juízo, obrigatoriamente a gente tem que ter um advogado ao lado, tá? Que pode ser um advogado particular, contratado mesmo, por exemplo, por mim, ou caso eu não tenha condições, eu não queira contratar, o próprio juiz vai precisar nomear um defensor público, um advogado público para fazer a minha defesa, tá? Para fazer o meu acompanhamento. Um dos advogados que eu consultei falou, independente do caso, pode ser um dos casos mais absurdos do mundo, a pessoa vai ter direito a ter um advogado que vai defender. Beleza? Geralmente a intimação, ela é comunicada por escrito, então é algo que obriga a gente a fazer alguma coisa, tá? Não importa qual é a nossa relação com o caso, a gente vai precisar responder aquela determinação judicial. E o documento, ele é sempre expedido por um juiz, que geralmente é o juiz responsável pelo caso, né? Pelo caso que está sendo investigado. Porque não temos o direito de ler o inquérito. Eu não conheço regulamentação sobre isso, Natália, mas se eu não me engano, tem que ser tem que ser por advogado mesmo, porque tem que ter OAB. Acredito que tem alguma regulamentação que
faça essa restrição de acesso. Tem alguns casos ou partes que são públicas, mas nem tudo a gente poderia ter acesso se a gente não for um advogado. É alguma coisa assim. Quando a nossa advogada vier aqui, já falo nossa, né? A gente pode esclarecer isso com ela. Infelizmente, acredito que muitos não sabem que necessitaria ir acompanhado com um advogado. Gente, melhor coisa, tá? A gente pode, inclusive, se manter calado, de não responder, porque é um direito constitucional nosso, né? Então, a gente pode, inclusive, alegar sigilo profissional e não compartilhar a informação que foi solicitada. Beleza? Quem tiver dúvidas mais técnicas sobre a atuação de um advogado, sobre a parte legal e jurídica, anota e salva aí para a gente conversar com a Larissa, para ela fazer esses esclarecimentos, que é da competência dela, tá? Eu estou fazendo essa introdução aqui para a gente entrar no que é que diz respeito à psicologia. Beleza? Em relação a sigilo, o que é que tem previsto no nosso código de ética, tá bom? O que é que eu ia compartilhar? Eu compartilhar muito por alto a minha experiência. Não vou entrar em detalhes, né, por conta do sigilo profissional, mas eu já fui convocada a prestar esclarecimentos na delegacia. Então, era um caso que estava em investigação preliminar, né, essa fase de... Ainda eu acho que estava sendo... Essa fase era para instaurar o inquérito, era alguma coisa assim. Fui acompanhada de uma advogada, e aí a advogada foi me orientando o que é que eles iriam querer saber, provavelmente, do caso que estava sendo investigado. Ela não me deu detalhes, mas ela foi me falando assim, olha, se ele perguntar tal coisa, você responde isso, você responde aquilo, não sei o quê. Eu fui recebendo toda a orientação. E foi super tranquilo, tá? Eu não fui a única, fazia parte de uma equipe, então outros psicólogos que estavam comigo nesse trabalho também foram convocados a prestar o depoimento na delegacia, e fomos todos acompanhados ali da mesma advogada. E aí teve um único momento, confirmei todos os meus dados com o delegado, eu não lembro, eu acho que é delegado que tem que prestar, que tem que coletar, né, o depoimento, alguma coisa assim. Confirmei, falei tudo bonitinho, e o que ele foi perguntando, eu fui respondendo, né, sempre com o aval ali da advogada que estava me acompanhando. Teve apenas uma informação que eu não soube responder, porque de fato eu não sabia. E aí, quando ele me perguntou se eu sabia a informação X, não sabia o que fazer, eu olhei para a advogada, ela me orientou a não responder, falei que eu não sabia, porque de fato eu não sabia, então, por favor, né, jamais inventem histórias aí para não complicar a vida de vocês. E aí, depois eu perguntei para ela como é que ficaria em relação a essa informação. E aí ela falou, se eles quiserem realmente ter acesso a essa informação, eles vão ter que, diante de uma determinação judicial, exigir à instituição o acesso a essa informação. Falei, então pronto. Aí assinei, no final li todo o meu depoimento, assinei tudo bonitinho e acabou ali. Pelo menos até hoje, nunca mais fui chamada para nada. Não sei nem que pé que andou, que pé que não andou isso aí. Mas foi algo super tranquilo, tá? O fato de ter uma advogada bem ao meu lado, literalmente, me acompanhou durante todo o meu depoimento, traz muito mais segurança, porque na dúvida, né, como eu já tinha sido orientada por ela antes de sentar na frente do delegado para depor, não sei se é delegado ou se é escrivão, gente. Não sei se é só delegado que pode coletar depoimento, mas acho que era delegado. Então, eu já estava orientada, eu já estava tranquila, já não estava mais, meu Deus, o que é que aconteceu, o que é que eu vou precisar falar. Era um caso complicado, mas o fato de ter uma advogada do meu lado já me deixou muito mais tranquila. E na dúvida, eu olhava para ela, ela me orientava, e aí a gente andou sem problema nenhum, tá bom? Ótimas informações. Só é necessário um advogado se formos parte do processo, requerente ou requerido. Se for para ser testemunha, não é necessário advogado. Júcia, a orientação que os advogados que eu consultei me deram é que, independente de onde for prestar depoimento, que faça do lado de um advogado. Então, que seja... que tenha a orientação aí de um advogado, até porque vai depender muito do caso, tá? Porque se, por exemplo, se a pessoa que vai prestar depoimento é acusado daquele ato, daquele crime, sei lá, qualquer coisa que ela fale pode ser usada contra ela, né? Então, aquela história de vou me manter calado, a gente pode se manter calado até que um advogado apareça. É a melhor coisa que se faça, que a gente faz, tá? Mesmo se for depoimento em juízo ou não. Os dois advogados que eu consultei me deram essa orientação,
na dúvida, se mantém em silêncio até que um advogado apareça para acompanhar lá o depoimento, né? Fiquei pensando na situação, mas eu acho que é disso que você está dizendo, assim, se for prestar esclarecimentos na delegacia, como o processo ainda não foi instaurado, é só uma investigação preliminar, não teria obrigatoriedade de um advogado. Mas mesmo assim, tanto a minha orientação como dos advogados é que faça tudo isso diante ao lado de um advogado. Até porque a gente presta um depoimento em delegacia, nesses esclarecimentos preliminares, esse depoimento ele pode ser modificado, de repente, quando for depoimento em juízo, tá? Fiquei pensando na situação que foi retratada na série Sessão de Terapia, onde o psicólogo foi processado pelo pai de um ex-paciente que teria cometido suicídio durante o trabalho. Não vi esse episódio, nem essa série, morro de vontade, porque muita gente comenta, mas, gente, é possível, tá? O que é que eu falo para vocês? Que diante da nossa prestação de trabalho como psicólogas, se alguém se sentir prejudicado pelo nosso trabalho, pode entrar com uma denúncia no conselho contra a nossa atuação. E o fato de nós sermos responsáveis eticamente por nossas decisões profissionais, isso não isenta a gente de responder civil e criminalmente também por aquele mesmo fato, tá? Então, a gente pode sim ser questionada não só pelo nosso conselho, em relação à nossa atuação profissional, mas também em outras instâncias, beleza? Segundo o pai desse ex-paciente, o psicólogo teria sido responsável pela morte, já que poderia ter impedido o rapaz de retornar ao trabalho, como lidar com uma situação relacionada com os atendimentos. Eduarda, o que eu sempre falo em relação a isso, a gente pode responder eticamente por manter e por quebrar o sigilo profissional. Independente da situação, a gente vai precisar ter uma justificativa, tanto para manter o sigilo profissional, como para quebrar, tá? Então, o que a gente tem que levar em consideração sempre é o menor prejuízo da pessoa atendida. Mas esses casos de violência, violação de direitos humanos, esses casos de ideação suicida, ou de repente que a pessoa já tem um histórico de tentativa de suicídio, não são casos nada fáceis, tá? São casos bem complicados, de manejo muito complicado. Muitas vezes são casos limites, sim. Então, não é uma análise simples, sabe? A pessoa tentou suicídio, então vou fazer tal coisa. A pessoa está sendo violentada, então vou fazer tal coisa. Não existe nada determinista, tá? Menor prejuízo da pessoa, se a minha capacitação para lidar com aquele caso, dependendo do caso, ter uma orientação de um advogado é muito importante para decidir o que fazer, tá? Então, vai depender muito, realmente, da gravidade do caso, beleza? Mari, podemos solicitar um advogado ao CRP ou por conta própria? Seria por conta própria, tá? Desconheço que algum regional faça esse tipo de assessoria. Dentro do conselho, eles têm uma equipe jurídica que presta assessoria para dentro do conselho, tá? Não para fora. Então, a gente não tem como ligar e falar, estou precisando de um advogado, vocês me indicam alguém? Eu desconheço que tenha algum conselho de psicologia no Brasil que faça esse tipo de trabalho, tá? E teria que ser por conta própria mesmo. A mesma coisa em relação ao processo ético. As psicólogas que respondem, que estão enfrentando um processo ético, não têm a obrigatoriedade de apresentar um advogado. Mas, mesmo assim, a minha orientação é, vá com um advogado, tá? Não façam nada eticamente, juridicamente falando, sem a orientação adequada de um advogado. Marina, se a convocação for feita depois dos 5 anos, que é o tempo de guarda dos documentos, Iris, vai depender muito do caso, porque esse é o tempo de guarda de documentos em relação à prestação de serviços psicológicos, né? Dependendo do caso, tem que ver se não tem um tempo de prescrição. Eu não sei se 5 anos é tempo de prescrição para tudo, esses atos litigiosos, então teria que verificar o que é que tem em lei, além da regulamentação do conselho, tá? Então, vai depender muito em relação a isso. Quando chamada à delegacia, o profissional só precisa responder eticamente o que estiver em relatório judicial? Não sei nem o que é que você está chamando de relatório judicial. Mas, ó, o que é que nós temos previsto no nosso Código de Ética em relação a isso? Artigo 9º, artigo 10 e artigo 11 do nosso Código de Ética, tá? Artigo 9º é onde está previsto o nosso dever
de respeitar o sigilo profissional, a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupo ou organizações a que têm acesso no exercício profissional. No artigo 10, aparece, então, o artigo 9º é o que está previsto lá, a nossa obrigatoriedade de garantir o sigilo, tá bom? Artigo 10 é onde aparece previsto a possibilidade da quebra de sigilo profissional. Então, nas situações em que se configure conflito entre as exigências decorrentes do artigo 9º e as afirmações dos princípios fundamentais deste código, excetuando-se os casos previstos em lei, o psicólogo poderá decidir pela quebra de sigilo, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo. O que aparece em parágrafo único desse artigo 10? Em caso de quebra do sigilo previsto no caput, todo mundo que eu nunca sei se é caput ou caput, todo mundo que eu vejo que fala sobre legislação fala caput, então vou falar caput. Deste artigo, artigo 10, o psicólogo deverá restringir-se a prestar as informações estritamente necessárias, tá? E o que está previsto no artigo 11? No atendimento... Não, pulei. Quando requisitado a depor em juízo, então nós já sabemos o que é um depoimento em juízo, que é diante de um juiz, né? Então, provavelmente já está acontecendo ali o processo, ele está tentando decidir ali o que ele vai fazer, como é que ele vai julgar aquele processo. O psicólogo poderá prestar informações considerando o previsto neste código. O que é que está previsto neste código? Princípios fundamentais e todos os outros artigos, e o artigo 9º e o artigo 10, tá? Então, qual é a orientação se a psicóloga for intimada a depor? Seja para esclarecimentos em delegacia, seja depoimento em juízo. Consultar um advogado para saber qual é a melhor forma de agir, o que é que vai falar, o que é que não vai falar, tá? Primeira coisa, consultar um advogado. E a outra coisa é comparecer na data e no horário, ali bonitinho. Eu já vi que em casos de intimação para depoimento em juízo, quando a pessoa tem uma justificativa, quando está, por exemplo, sei lá, acamada, está no leito de hospital e não pode comparecer no local. O juiz vai convocar, vai nomear alguém para coletar o depoimento onde a pessoa estiver, tá? Não sei dizer para vocês quais são as justificativas levadas em consideração, por exemplo, que o juiz acata ali como ok, essa pessoa não vai poder aparecer aqui, tá? Não me perguntem isso, que eu já sei que vocês vão perguntar. E aí, outra coisa, depois de conversar com o advogado sobre o que é que pode ser dito ou não, a psicóloga vai ter que analisar o que é importante compartilhar ali naquele depoimento, tá? Então, se, por exemplo, se no depoimento me perguntam assim, Marina, você atende fulano de tal? E eu respondo que sim, gente, isso para mim já é quebra de sigilo profissional, tá? Então, a orientação é responder aquilo que for realmente necessário. E aquilo que for realmente necessário, já com o nosso conhecimento do nosso código de ética, já com conhecimento do caso. Então, a gente tem que ter um domínio, sim, do caso que a gente está atendendo. E já com orientação do advogado, tá? Então, aquilo que for estritamente necessário passar de informação sobre o caso que a gente está sendo questionada, a orientação é que passem, se for estritamente necessário, e se for a busca do menor prejuízo, que responda e quebra o sigilo daquelas informações. Aquelas informações que não forem necessárias, que não forem questionadas, não precisa nem compartilhar nada com ninguém, tá? Mantém sobre sigilo profissional. E a gente pode, como é um dever, é um direito nosso, a gente pode alegar que não quer responder, que quer ficar em silêncio, a gente pode alegar sigilo profissional e não responder aquela pergunta, tá? Então, isso também pode ser feito. Vai depender de cada caso, vai depender da gravidade e vai depender das orientações aí do advogado. Beleza? Mas sim, tá? A gente pode quebrar sigilo profissional. Se o menor prejuízo, e aí eu sempre oriento, se o menor prejuízo da pessoa atendida for a quebra do sigilo profissional, que faça a quebra do sigilo profissional, né? Mas que a gente saiba por que a gente está quebrando o sigilo, beleza? Quebrar um sigilo só porque eu estou com medo do que vai acontecer, gente, isso não é justificativa, né? Então, buscar justificativa no nosso código de ética, nas regulamentações do conselho, dependendo da gravidade do caso, buscar, sim, uma orientação com o advogado. Então, o advogado também está sob sigilo profissional,
Eu até perguntei para minha amiga, que é quem mais faz consultoria para mim em relação a essas questões de tudo, se o fato de eu não contratar ela como advogada, e eu sei que ela tem um código de ética dela, mas eu não conheço a regulamentação dos advogados, se ela já estava sob sigilo, né? Porque eu contratei ela para fazer um trabalho, ela topou, e aí eu perguntei, aí, todas essas informações que tu está tendo de acesso da minha empresa, tu já está sob sigilo? Ela falou, sim, já estou sob sigilo de advogado e cliente. Então, mesma coisa, tá? Se a gente precisar compartilhar um caso para tentar pensar o que a gente vai responder, o que não vai responder, se possível, se necessário, conversar com o advogado para estar mais tranquilo em relação a isso, tá bom? Dúvidas? Acho que falei tudo, hein? Dizer que atende ao paciente é quebra de sigilo profissional? Sim, eu considero como quebra de sigilo, Vanessa. Na verdade, até é um negócio que eu converso muito com todo mundo que me segue. Eu considero como sigilo profissional aquilo que acontece entre o paciente e a psicóloga, tá? Então, entre os meus pacientes e eu durante uma prestação ali de serviços em psicologia, em psicoterapia ou não, tá? Todas aquelas informações que a gente tem acesso por sermos psicólogas, independente estou trabalhando ou não estou trabalhando, se eu estou ali como psicóloga, se a pessoa está compartilhando aquilo por eu ser psicóloga, já é sigilo profissional, tá? Dentro ou fora de setting terapêutico, tá? Então, se eu precisar passar qualquer tipo de informação para uma terceira pessoa, que não a pessoa que eu estou atendendo, que não a pessoa com quem eu falei, na minha concepção, já é quebra de sigilo profissional. Mas o que é que eu falo em relação a isso? Sempre que a gente fala de quebra de sigilo, o pessoal parece que leva sempre para o lado ruim, sabe? Como se sempre fosse ruim quebrar sigilo profissional. E não é, porque senão não estaria previsto ali no nosso código de ética como algo possível de ser feito. Mas a gente precisa ter uma fundamentação e uma justificativa para isso, né? Então, por exemplo, em alguns casos, a gente deve quebrar sigilo profissional. Já até vi gente fazendo post, conteúdo sobre isso, né? Quando eu atendo criança e adolescente, e eu compartilho com os pais informações sobre aquele atendimento, sobre aquele trabalho, eu considero quebra de sigilo profissional. Mas a diferença é que eu tenho uma justificativa para fazer isso. Para o andamento do trabalho, para a finalidade daquele objetivo do trabalho que está sendo desenvolvido. E eu estou garantindo um direito desses responsáveis legais de terem acesso às informações do trabalho que eu faço com aquela criança ou com aquele adolescente. Mas eu considero como quebra de sigilo, porque a minha responsabilidade ética é com a criança e com o adolescente. É por isso que a gente não pode, para os pais, contar e compartilhar tudo o que acontece no atendimento, porque a criança e o adolescente também têm direito de acesso, também tem direito da garantia do sigilo profissional, tá? Mas se eu, por exemplo, atendo uma pessoa adulta e, sei lá, o namorado da pessoa adulta liga para mim e fala: você que é a Maria da psicóloga? A minha namorada todo final de semana vai falar que vai para a sessão com você em psicoterapia. Ela tá fazendo psicoterapia com você? Coisas que acontecem na vida, tá, gente? Fatos reais. Se a psicóloga falar sim, ela está fazendo psicoterapia comigo, mas isso não foi conversado com a paciente, a psicóloga não sabe se ela tem autorização para dizer se ela está em psicoterapia ou não. Isso também já é considerado uma quebra de sigilo, tá? Em audiência com promotor de justiça, também precisamos ser acompanhada por advogado? Pri, pergunta muito difícil. Não sei te dizer se é algo obrigatório, tá? O que eu tenho percebido, até pelas orientações que eu recebi para a live de hoje, por tudo que eu estudei para falar com vocês sobre depoimento em juízo, é que sempre que a gente precisar se manifestar diante de uma determinação judicial, prestar depoimento, esclarecimentos, qualquer coisa assim, na dúvida, a melhor coisa que a gente faz é garantir ali o direito que a gente tem de ter um advogado do lado, tá? Então, eu não sei qual seria o caso, se tem essa obrigatoriedade, mas mesmo que não tenha, a orientação é sempre estar com o advogado do lado, tá?
Procura um advogado apenas quando for convocada pelo juiz? Fabrina, não. Não acho que seja apenas nesse caso. É sempre que for necessário, tá? Pode ser se eu for convocada para um depoimento em juízo, pode ser se eu for convocada para um esclarecimento em delegacia, pode ser para elaboração de um contrato terapêutico, pode ser para saber da validade jurídica dos teus documentos. Então, o que que eu faço? Para eu saber se eu preciso assinar os documentos que eu faço, se o meu certificado digital da minha empresa é o suficiente, qual é a validade jurídica de um contrato terapêutico, tudo isso, Marina, consulto um advogado, que é a Larissa, que geralmente é quem me presta essas consultorias e quem me esclarece a parte jurídica de tudo isso. Então, independente se for depoimento ou não, se você tiver dúvidas sobre validades jurídicas, Larissa está me enchendo de áudio aqui, já não vou conseguir ouvir. Se você tiver dúvidas sobre a validade jurídica de alguma coisa, a melhor coisa que você faz é consultar um advogado, tá? Então, já até me perguntaram isso, eu preciso consultar um advogado para o meu contrato terapêutico? Não necessariamente, mas dependendo de qual for a sua finalidade com aquele contrato terapêutico, se você quiser ter todo um respaldo jurídico de saber como funcionam as coisas que estão sendo acordadas nesse contrato terapêutico. Melhor coisa para você saber muito bem o que você está fazendo, saber muito bem o que você está registrando ali, é sim consultar um advogado, tá? Então, eu acho que não é só para esses casos extremos, não. Eu acho que para outras questões a gente também, assim como a gente tem que consultar um contador para saber dos nossos impostos, por exemplo, dos cadastros que a gente tem que fazer para estar em dia, sobre abertura de empresa, sobre administração da empresa, enfim, consulta um advogado. Mesma coisa, vocês que querem saber sobre elaboração de documento, quebra de sigilo, depoimento em juízo, quem geralmente vocês consultam? Eu, entende? Porque eu sou profissional mais capacitada na concepção de vocês para dar orientação sobre isso. Melhor coisa para uma avaliação neuropsicológica, quem que a gente vai consultar? Né? Alguém que tenha essa capacitação. Enfim, é buscar sempre que for necessário mesmo, tá bom? Porque pode acontecer de alguém falar que vai levar a situação para a justiça. Ah, isso foi a justificativa da tua pergunta, é isso? Porque pode acontecer de alguém falar que vai levar a situação para a justiça. Pode, assim como pode acontecer só a ameaça, né, do paciente ameaçar a psicóloga e nada fazer, assim como pode ser possível mesmo que a pessoa leve o caso para a justiça, que faça a denúncia no conselho. Então, se de fato acontecer isso, é mais ainda importante a gente ter orientação de um advogado do que fazer, tá bom? Mas depende muito, acho que, da situação, do caso, como eu estou falando aqui, se for necessário, beleza? Se a família solicitar relatório para apresentar à justiça, porque nós acompanhamos o caso, temos a obrigação de fazer ou só mediante solicitação judicial por escrito? Iris, essa é uma outra dúvida que me chegou bastante, inclusive de demanda pedindo para falar sobre isso. Eu acho que é um assunto que daria uma outra live inteira, estou até com um tempinho aqui, 36 minutos de live. Porque tem algumas questões importantes. Não é só eu te responder que é ok fazer o documento para a justiça ou não. Porque vai depender muito de onde a psicóloga está, quem é a psicóloga ali naquele papel de fazer o documento para a justiça ou não. O que eu consigo te responder melhor aqui nessa live é que se a gente, como psicoterapeuta, recebe demanda para um documento judicial com fins judiciais, é uma coisa, tá? Nós, psicoterapeutas, não temos papel, não temos obrigação nenhuma de produzir um documento, seja ele qual for, para funcionar como prova dentro de um processo judicial, tá? Eu não tenho papel de falar, olha, seu juiz, a minha opinião como psicóloga é essa aqui. A gente não tem esse papel. E, geralmente, quando as psicólogas que trabalham com psicoterapia pegam esse papel para si, seja por, sei lá, por falta de informação, por falta de uma orientação adequada, por falta de conhecimento, ou se é porque uma pessoa que não, eu acho que eu tenho que fazer o documento mesmo com essas informações, seja por uma questão de ego. Geralmente é quando as psicólogas se ferram e são questionadas eticamente pelo Conselho de Psicologia. Eu vou subir aqui. Marina, deixa a live disponível, por favor. Vai ficar salva por 24 horas as lives dessa semana, tá bom?
Mas, ó, como eu falo para vocês, a gente não tem papel de produzir documentos com como prova judicial para processo judicial, tá? Isso não é nosso papel. Inclusive, a gente pode se negar, justamente se a finalidade for essa, a gente pode se negar, já temos justificativa suficiente para se negar a produzir esse tipo de documento. Mas, ao mesmo tempo, no nosso código de ética tem previsto que a pessoa atendida, ela tem direito. Pedro Cavalera, quero falar contigo para o meu curso de atendimento online. Depois eu te procuro. A pessoa atendida, ela tem direito de acesso a documentos, a informações do trabalho que foi feito, tá? Então, para casos que vocês precisem emitir documento que vocês já saibam de antemão que vai para um processo judicial, é cuidado redobrado, tá? A gente não tem a obrigação de colocar todas as informações que são solicitadas ali. Então, por exemplo, casos muito comuns de serem solicitados. A gente atendeu uma criança, um adolescente, e os pais ou responsáveis legais entram em briga judicial pela guarda da criança, tá? Ou então um alega alienação parental em relação ao outro com aquela criança. Aí vai, inclusive isso acontece muito, tá? Às vezes a criança nem está em atendimento, o advogado chega lá para uma das partes e fala, leva teu filho para uma psicóloga, porque aí ela vai ser obrigada a fazer o documento daquele atendimento. E a gente pode tentar conseguir a informação que a gente quer. Isso acontece, tá? Muita gente acaba levando criança e adolescente para atendimento com psicóloga, já sabendo que vai poder pedir um documento daquele atendimento, tá? Mas a gente tem o dever de falar no documento sobre o trabalho que foi feito, sobre o que foi observado durante o atendimento, tá? A gente não tem obrigatoriedade de produzir nenhum tipo de prova com fins judiciais. Então, se, por exemplo, sei lá, a mãe entra na justiça para brigar pelo direito do filho ter direito à alimentação, como fala? Esqueci o termo. Ai, pausou. Vocês estão me vendo? Voltou. Voltei? Gente, aqui pausou, rapidão. Ai, esqueci. Me ajudem aí a lembrar da palavra. Pensão alimentícia. É isso? É isso. Ouvi uma voz aqui me lembrando. E aí, para o processo, por exemplo, ela só precisa de um documento que comprove que a criança fez acompanhamento durante um certo período, naquele horário, de que ela fez o pagamento, por exemplo, desse acompanhamento psicológico, e que o filho precisa continuar fazendo esse acompanhamento. Então, ela está sendo orientada lá pela advogada a juntar todos os gastos, por exemplo, em relação à saúde daquela criança, para eles estipularem ali, lógico, levando em consideração outras questões, o quanto que aquela criança vai ter direito de receber como a pensão alimentícia, por exemplo, tá? Falando por alto aqui, que eu também não sou advogada para entender dessas coisas. Então, nós podemos, sem problema nenhum, emitir uma declaração. Se a única finalidade for essa, para comprovar que durante um período tal, toda segunda-feira, desde o dia tal até o início, até data tal, naquele dia, naquele horário, a criança esteve sob acompanhamento psicológico, ou então esteve em processo de psicoterapia, ok, sem problema nenhum, tá? A gente pode emitir, já sabendo que ela vai levar aquilo para dentro de um processo judicial. O detalhe é quando chega para a gente a solicitação por um documento para dizer, por exemplo, que o pai da criança não presta, que a mãe da criança não presta, que a guarda da criança tem que ficar com o pai ou com a mãe. Sempre que a gente precisar, na verdade, não é que a gente precisar, mas sempre que a gente for demandada a produzir um documento fazendo julgamento de valor, julgamento moral, muito provavelmente vai cair em processo ético, tá? Porque a parte que eu vou colocar no documento, atendi só a criança e a mãe. Nunca tive contato com esse pai que a mãe odeia e que está dizendo que é uma péssima pessoa. Aí ela chega para mim, Marina, você pode fazer um documento do atendimento do meu filho, dizendo que o pai é uma péssima pessoa e que a guarda da criança tem que ficar comigo? Eu não tenho fundamentação suficiente para fazer um documento respaldado nesse sentido. Porque eu nunca atendi o pai, eu nunca vi o pai, eu nunca atendi a criança com o pai para fazer uma análise dessa relação.
Então, eu não tenho condições nenhuma de colocar isso que essa mãe está me pedindo. Entende? Que geralmente esse pedido vem da mãe ou do pai, depende muito de quem leva a criança para o processo de psicoterapia. Então, muita gente faz isso sem saber, né? Muita gente faz isso no medo. Se eu acho que essa mãe tem direito ao documento, que eu tenho obrigação de colocar no documento as informações que ela está me pedindo, e eu coloco, vai para o processo judicial, o pai vai ter acesso àquele documento, que dentro do processo ele vai ter acesso ao documento, e ele se sentindo prejudicado, ele vai poder questionar esse documento. Como é que essa psicóloga está dizendo que eu sou uma péssima pessoa e não devo ficar com a guarda dessa criança se ela nunca nem me viu? Muito provavelmente o advogado dele vai falar, olha, você pode fazer uma denúncia no Conselho de Ética. E aí o documento vai ser questionado dentro de um processo ético na psicologia. Então, sempre que a gente coloca esses julgamentos de valores dentro de documentos, e geralmente é muito solicitado para processo judicial, tá? Geralmente quando a psicóloga erra muito feio na escrita do documento, tá? Esse não seria papel de um perito. Pronto, Rebeca. Não sei se eu falo certo o teu nome, mas é outra coisa, né? Mas, justamente, se o juiz quer opinião de uma psicóloga para tentar decidir se a guarda vai ficar com a mãe, se vai ficar com o pai, se tem alienação parental, o que está acontecendo ali, dentro do processo ele vai ter que nomear uma psicóloga perita para fazer o trabalho que for necessário ali, tá? Então, sim, isso é papel de uma psicóloga perita dentro de um processo nomeada por um juiz. Não é de uma psicoterapeuta, tá? E aí, dentro do processo, as partes vão poder contratar psicólogas, assistentes técnicas, para questionar o trabalho da perita. Então, é uma área de atuação muito específica. E aí, também nesse caso, se eu, por exemplo, é muito comum acontecer, tá? Se eu atendo a criança ou adolescente como psicoterapeuta, e o pai ou a mãe dessa criança, desse adolescente, chega para mim e fala, poxa, você é psicóloga do meu filho, eu estou precisando de uma psicóloga assistente técnica dentro do processo judicial, que eu estou lá em briga com o pai da criança. Você pode ser a minha assistente técnica? A gente, eticamente falando, não pode, tá? Nós estamos impedidas, eticamente, pelo nosso código de ética, de sermos psicoterapeuta e de sermos assistente técnica, do mesmo caso, tá? A gente não pode fazer isso. E aí, vão ter que contratar uma outra psicóloga assistente técnica, beleza? Não a psicoterapeuta da criança. Declaração pedida pelo paciente, sim, imagino, certo, Mário? Sim, declaração, que é o que a gente conhece como declaração de comparecimento, tá? Mas, é possível, sim, a gente emitir documentos, só que quando é para fim judicial, gente, dificilmente, muito dificilmente, pelo menos deveria ser assim, a psicóloga não vai entregar nem o documento que a pessoa pediu, nem as informações que foram solicitadas, tá? E aí, para isso, requer muito manejo clínico, para explicar tudo isso para a pessoa atendida. Se a pessoa tiver, se for uma pessoa muito violenta, muito agressiva, já está num processo que é muito complicado, esse processo judicial. Então, tem que ter muito manejo clínico para orientar essa pessoa e falar, olha, eu não posso fazer o documento que você está me pedindo com essas informações, mas eu posso fazer um outro documento com outras informações. E aí vai conversando o que é possível ser feito, tá? Marina, quando um dos pais te solicita para ver se a criança está sofrendo alienação parental ou abuso, e solicita um documento, devo fazer ou não? Rosane, depende, como psicoterapeuta por si só, eu já diria que não, tá? Mas vai depender da sua área de atuação, vai depender do caso, tá? Porque para a gente prestar não é nem depoimento, né? Para fazer um documento para dizer se a pessoa está em alienação parental ou não, a minha orientação seria deixar isso para o processo judicial, tá? Que aí uma psicóloga perita vai ter que fazer esse trabalho. Beleza? É um caso muito complicado, muito delicado isso ser feito para te falar se a pessoa está sofrendo abuso, qualquer tipo de abuso, tá? Não só sexual, psicológico, né? Para fins judiciais, eu acho muito complicado a gente fazer isso fora do processo, tá? Porque aí seria necessário uma avaliação psicológica muito, 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 muito completa, muito extensa, um negócio bem sério. A psicóloga teria que saber muito bem o que está fazendo, muito bem o que está investigando,
Mas, assim, fora de um processo judicial, ela não teria essa finalidade, sabe? Nós, como psicoterapeutas, não temos essa finalidade de produzir esse tipo de documento para um processo judicial, tá? Então, assim, vai depender muito do caso que você está falando, da sua área de atuação, de como que surgiu essa demanda, tá bom? Pensão alimentícia, isso, agora que eu vi a ajuda de vocês. Opa, cheguei atrasada. Muito comum o judiciário questionar diretamente se ocorreu ou não abuso, se existem indícios, mesmo quando o psicólogo não atua no atendimento clínico naquele contexto. Depende muito de como isso acontece. Por isso que eu falo, se vier, por exemplo, diante de uma determinação judicial para você fazer aquele documento, entregar aquele documento, consultem um advogado, tá? Porque vocês vão saber da parte da psicologia e vocês vão saber diante do que vocês têm direito e o que vocês têm dever de fazer. Mas, por exemplo, uma coisa sou eu atuar como psicóloga clínica, outra coisa sou eu atuar dentro de uma instituição de assistência. Outra coisa, tá? Outra coisa sou eu psicóloga dentro de um Ministério Público, tá? Então, assim, depende muito, muito, muito da área de atuação da psicóloga, beleza? Para clínica, gente, eu não vejo isso como um papel de psicoterapeuta, tá? A gente tem outras psicólogas que também trabalham nessa área, que são muito mais capacitadas para isso e vão saber muito bem o que fazer diante desses casos, vão saber muito bem elaborar os documentos que forem necessários. Mas não vejo como papel de psicoterapeuta na nossa clínica, tá? Quando o psi recebe que está ocorrendo alienação parental, como deve conduzir? Iris, vai depender muito do caso. Se for na clínica, você vai ter que fazer toda uma investigação, buscar supervisão com psicólogas que tenham capacitação, experiência nesse tipo de situação, que é uma situação de violência com a criança ou com o adolescente, tá? Porque é um caso, para mim, seria um caso de violação de direitos. Então, se você atende criança e adolescente, você vai ter que conhecer o ECA, você vai ter que saber a gravidade do caso, você vai ter que saber tudo isso que a gente conversa para decidir se você vai manter ou quebrar um sigilo profissional, se você vai fazer uma denúncia no conselho tutelar ou não, e o que vai te justificar fazer uma ou outra coisa, tá? Não seria um caso simples. A minha orientação, a primeira coisa seria você buscar uma supervisão para esse caso, de preferência com psicólogas que tenham experiência nessa área de atuação com alienação parental, ou no caso do atendimento com crianças e adolescentes que estão ali com algum tipo de violência, seja ele qual for, tá? Para depois, juntas, vocês conseguirem pensar ali nas possibilidades. Aí tu vai ter que pensar, no final das contas, se tu vai fazer quebra de sigilo, contatar uma rede de apoio, se tu vai fazer uma denúncia direto no conselho. Então, assim, são algumas possibilidades, tá? Mas a primeira coisa é você saber muito bem o que você está fazendo, receber essa orientação de profissionais que já tenham mais experiência nessa área, dependendo da gravidade, consulta um advogado para te saber. Sabe aquela história da gente saber muito bem o que a gente está fazendo? Ter supervisão, conhecer o caso, ter domínio da situação, fazer orientação com o advogado, tudo isso, gente, traz segurança para a gente tomar uma decisão no final das contas, tá? Em casos complicados, não sei de onde a gente tirou a ideia que a gente tem que trabalhar sozinha. A gente jamais tem que trabalhar sozinha. Claro que na hora do atendimento sou eu e meu paciente, né? Mas por trás de toda a segurança profissional, a gente pode e a gente deve, sim, ter essa rede de apoio de outros profissionais de diferentes atuações, tá? Que aí, eu sabendo muito bem o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho diante do meu conselho, eu sabendo o que eu posso ou não diante de fins jurídicos, eu sabendo o que eu posso ou não por conta do ECA, por conta do conselho tutelar, aí eu consigo ter um respaldo muito maior para tomar uma decisão de manter ou de quebrar o sigilo, tá? Mas não é caso simples, tenham em mente isso. Não é porque é violência que vocês, eu vou fazer uma denúncia. Tem que analisar tudo, gente, tem que analisar tudo. Vocês precisam saber o que é que pode acontecer se vocês mantiverem o sigilo, o que é que pode acontecer se vocês quebrarem o sigilo. As duas coisas têm que ser analisadas e levadas em consideração. Tá bom? E se a psicóloga observou que a criança está sofrendo abuso? Mesma coisa, tá? Essas situações de violação de direitos, independente se for criança, adolescente ou pessoa adulta, mesma coisa, tá? Não existe
Na minha concepção, não existe algo, é abuso, vou fazer denúncia. Não é tão simples assim, tá? Ainda mais vivendo num país em que as instituições não funcionam como deveriam. Então, tudo tu precisa levar em consideração. Em relação a sigilo, em relação, no caso de criança, de ECA, de conselho tutelar, então, orientação de um advogado para saber o que pode acontecer se você não fazer a denúncia, se você não fizer a denúncia, o que pode acontecer se você fizer a denúncia. Então, todo o caso vai precisar ser analisado. Não existe resposta única, tá? Nesse caso, faça isso. Não existe isso. Até porque a responsabilidade vai ser sempre da psicóloga, de manter ou não o sigilo profissional. Beleza? O assistente técnico faria um parecer no caso, certo? O parecer, quem tem que fazer, de modo geral, né, é o perito. O assistente técnico vai ser contratado para questionar o trabalho do perito. Tá? Então, sei lá, vamos supor que o perito, dentro de um processo judicial, faça uma avaliação psicológica da criança, por conta da guarda, ou então até mesmo de caso de violência, de alienação parental, decide lá fazer uma avaliação psicológica da criança. A partir do processo da avaliação psicológica, a perita vai falar para o juiz qual é a opinião dela em relação à avaliação e em relação ao caso. A assistente técnica vai questionar esse documento, por exemplo, vai questionar a avaliação psicológica, vai questionar o laudo ou atestado que foi feito, vai questionar o documento feito pela perita, tá? Geralmente é isso que funciona, beleza? E quando você fica em dúvida sobre o proceder de perita que está acompanhando o caso, aí contrata dentro de... E tô aqui pensando que tu está falando dentro de um processo judicial, né, Jacilene? Nesse caso, contrata uma psicóloga assistente técnica para questionar o trabalho da perita. A área judicial é assim. Mas quando uma criança sofre abuso, não podemos contar aos pais como funciona esse processo. Furacão Pati, se a violência vier do próprio pai e a mãe, aí, o que você vai fazer? Estou dizendo que não existe resposta certa? Se a criança sofre o abuso pelo pai ou pela própria mãe, ou então pelo pai e a mãe sabe, já não é considerado uma rede de apoio, né? Então, assim, você vai ter que estudar muito o caso da mesma forma. Não tem segredo, gente. É estudar muito o caso teoricamente, é conhecer sobre ética e legislação, não só do conselho, né? No caso de criança, vocês têm que ler ECA. O ECA é enorme, mas a gente tem que conhecer sobre o ECA, se a gente atende criança e adolescente. A gente tem que saber quais são os direitos, o que não é direito, o que a gente pode fazer. Por exemplo, no caso de criança e adolescente, o ECA nos obriga, qualquer pessoa, não precisa nem ser psicóloga, a fazer notificação e a fazer a denúncia quando a gente tem indícios de violação de direitos de criança, por exemplo, tá? Então, se a gente vai optar por manter o sigilo, a gente tem que saber que a gente está indo contra algo previsto no ECA, e aí a gente precisa ter uma fundamentação do porquê que eu vou decidir manter o sigilo, ao saber daquela violência, daquela violação de direitos, tá? Então, assim, não é caso simples, tá? Por isso que eu falo que no atendimento presencial de pessoas que passam por situações de violência, já é muito complicado. Fico imaginando no atendimento online. O manejo clínico dessas situações é bem mais delicado, bem mais complicado, tá? Mas, gente, na dúvida, principalmente de casos complicados, busquem supervisão técnica de outra psicóloga, se necessário até mesmo de um advogado, tá? É uma das formas aí da gente estudar o caso, pensar qual é a melhor opção e estar respaldada para a nossa decisão de manter sigilo ou de quebrar o sigilo. Beleza? Nem mais dúvidas, consegui responder todo mundo. Vamos encerrando nossa live. Agradeço todo mundo que participou, que compartilhou os comentários comigo, que me perguntou, que sugeriu o tema da nossa live de hoje. Eu agradeço de coração a presença de todo mundo. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Lembrem que quarta-feira e quinta-feira a gente tem live aqui no nosso Instagram, dessa vez com duas convidadas maravilhosas, as duas psicólogas, tá? Então, na quarta-feira a gente vai falar com a Ana Paula sobre contrato terapêutico online, de atendimento online e meios de pagamentos também para essa modalidade. E na quinta-feira a gente vai falar com a Dani Rita sobre atendimento online com crianças.
E na quarta-feira, 11h30 da manhã, eu vou fazer uma participação lá no Instagram da Priscila, vou já compartilhar com vocês a divulgação, e vou falar com ela sobre prontuário psicológico. Então, na quarta-feira de manhã não tem live aqui, mas tem live lá, vou esperar vocês. Tá bom? Excelentes orientações, muito obrigada. Obrigada pela tua participação, Jussa. Beijo grande, gente. Tchau! Boa noite.